Acusadas de manter uma relação homoafetiva, as amigas assassinaram a mãe de Pauline com 45 tijoladas em sua cabeça para viver uma vida de sonhos e liberdade. O caso, marcado por amor e preconceito e instabilidade familiar, ocorreu em 22 de junho de 1954 e teve como vítima a mãe de Pauline, Honora Parker. Apesar de ter ocorrido na cidade neozelandesa, o crime cometido pela dupla Pauline Parker, de 16 anos, e Julia Hume, de 15, foi tão brutal e de um contexto tão característico que abalou não só o país, como todo o continente. Pauline Parker nasceu em 26 de maio de 1938 e era fruto da relação Honora e Herbert Hipper. Apesar da filha, o casal nunca chegou a selar a união oficialmente. Afinal, Herbert já era casado com outra mulher, o que fazia de Pauline sua filha bastarda. Por falta de uma estabilidade familiar, devido à conturbada relação de seus pais, a jovem passou por uma infância difícil e só encontrou uma luz em seu caminho após conhecer Juliet Hume, sua amiga inseparável. A colega nasceu na Inglaterra e acabara de chegar à Nova Zelândia após seu pai, o físico Dr. Henry Hume, se tornar o reitor da universidade. Assim passaram a frequentar juntas a mesma escola. E cada dia que passava, as duas ficavam cada vez mais íntimas. Mas logo a união passou a ser não tão bem vista assim pelos familiares de ambas as garotas. Seus pais passaram a enxergar uma dependência entre as meninas e tinham medo de que algo mais começasse a florescer entre elas, uma relação homoafetiva, o que com todo o conservadorismo da época era visto como algo inaceitável. De fato, as duas tinham um elo bem forte que foi corroborado pelos problemas de saúde que as duas passaram na infância. Pauline, quando tinha 5 anos, foi internada com osteomielite, o que lhe causou dores crônicas nas pernas. Já Juliet sofria de tuberculose, que lhe acompanhou por vários anos da sua vida. Esse sofrimento as uniu, e segundo os relatos encontrados no diário de Parker, ela e Hume romantizavam a ideia de estarem doentes. As jovens também constantemente fugiam e passavam as noites juntas, escrevendo histórias fictícias no diário de Pauline. Inclusive, as duas criaram um mundo de fantasia para qual viverem e tinham até nomes imaginários: Jenny e Deborah. Além do preconceito, a homossexualidade era vista como uma doença mental grave. Por isso, os pais fizeram de tudo para separarem as meninas. Pauline chegou a ser diagnosticada como perturbada por ter lesbianismo, o que foi diagnosticado pelo médico Kenneth Starr. A primeira grande tentativa de separação das duas aconteceu quando os pais de Juliet se separaram em 1954. Harry decidiu renunciar ao cargo de reitor e planejava retornar para a Inglaterra. Assim ficou decidido que Hume seria enviado para viver com parentes na África do Sul, como uma maneira de preservar sua saúde mental. A resolução não foi bem aceita pelas garotas, e Pauline insistia em acompanhar Juliet na mudança, mesmo sem a permissão da mãe. Com isso, a única solução encontrada pela dupla seria o assassinato de Honora e uma fuga para os Estados Unidos, onde tinham a intenção de publicarem os textos que escreveram no diário de Pauline. Após o planejamento, o crime, o ato, enfim, foi colocado em ação. No dia 22 de junho de 1954,
Para isso, Pauline e Juliet colocaram meio tijolo dentro de uma meia calça e convenceram Honora a participar de um passeio pelo parque. Quando passaram por um lugar solitário, as duas atacaram a mãe de Pauline. Inicialmente, elas pensaram que apenas um golpe seria suficiente para tirar a vida da mulher, mas a matriarca só faleceu após a 45ª tijolada. Imediatamente elas fugiram do local do crime, porém o corpo de Honora foi encontrado horas depois, após uma árdua investigação. Os detalhes do crime foram encontrados no diário de Pauline, o que serviu como prova para prender as jovens. Park e Rumi foram levadas a juízo e acabaram declaradas culpadas no dia 29 de agosto daquele ano. Como eram muito jovens para ser sentenciadas à pena de morte, ficaram presas apenas 5 anos e só foram soltas sob a condição de nunca mais voltarem a se ver ou se comunicar. Após ser libertada, Pauline Park se tornou uma católica devota e mudou seu nome para Hilary Nett. Nos anos seguintes, ela passou a viver no pequeno vilarejo de Hull, no condado de Kent, na Inglaterra. Além do mais, ela expressou grande remorso pelo crime cometido. Após sua libertação da prisão, Hilary entrou na universidade, sustentando-se com trabalhos braçais, incluindo lavar garrafas em um hospital. Ela se formou em letras em 1964. E, segundo o site da associação, Hilary Nett foi presidente de um grupo social para lésbicas, que foi formado em Londres. Presume-se que Pauline permanece em sua remota ilha natal. Não há registros de seu falecimento junto a autoridades neozelandesas. Já Juliet Hume inicialmente se mudou para os Estados Unidos com a mãe, onde se tornou mórmon. Depois de alguns anos, se estabeleceu na Escócia. Lá ela também adotou um novo nome, Anne Perry, e fez muito sucesso como autora de livros sobre crimes. Foram mais de 70 títulos escritos, com 25 milhões de cópias vendidas. Mas nos Estados Unidos, ninguém sabia do passado dela, até porque ela estava com outro nome. Mas em 1994, Peter Jackson decidiu fazer um novo filme, e decidiu fazer sobre o caso que aconteceu na Nova Zelândia, até porque ele era de lá. Então era um caso muito conhecido para ele. Aí, quando o filme saiu, todo mundo ficou chocado com essa história. Foi um filme muito bem avaliado e, obviamente, o que acontece com os filmes que são baseados em casos reais, as pessoas começam a procurar mais sobre o caso e sobre as garotas. E não demorou muito para a galera descobrir a verdadeira identidade de Anne. Foi só aí que ela passou a ser questionada sobre o crime que aconteceu enquanto ela era adolescente. Ela disse que não passou muito tempo pensando sobre, e ficou surpresa, mesmo os amigos sabendo da verdadeira identidade dela, recebeu todo o apoio deles. Juliet faleceu em 11 de abril de 2023, com 84 anos. E até a próxima.